Hello, hello. Bom, esse é mais um teste, mas vamos fazer o teste já tentando esclarecer. Então, hoje a gente vai ver a aula sobre os Yoga Sutras de Patanjali, né? A gente viu o Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, né, como a gente aprendeu, só recapitulando, é uma escritura sagrada de aproximadamente 5.000 anos atrás, onde Krishna e Arjuna têm um diálogo em que são expostos diversos aspectos do yoga, num sentido de yoga um pouco diferente do que a gente vai ver agora nos Yoga Sutras de Patanjali, certo? Então, antes de a gente realmente ir para os Yoga Sutras, eu gostaria de fazer uma breve introdução, talvez não seja tão breve assim, porque é um assunto um pouco extenso, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder. Só que tem muitas coisas muito interessantes, então não vou resumir tanto assim. É, Bom, primeiro, quem é Patanjali, né? Quem é essa figura que escreveu os Yoga Sutras e que, de certa forma, é o fundador do yoga? Apesar dele ter vindo aqui na Terra há aproximadamente 2.200 anos, ou seja, 200 anos antes de Cristo, ou seja, muito depois de quando foi falado o Bhagavad Gita, né? O Patanjali é conhecido como o fundador do yoga, né? O yoga, como a gente conhece, ele teve essas bases estabelecidas pelo Patanjali nos Yoga Sutras. Então, é muito interessante a gente saber quem é Patanjali. Tem diversas histórias fantásticas, histórias míticas sobre essa pergunta, né? Sobre quem é Patanjali. E uma das histórias que eu encontrei que me parece ser mais fidedigna, que está inclusive descrita no Shiva Mahapurana, ou seja, é um Purana. Os Puranas são livros, digamos, anexos aos Vedas. Inclusive, o Bhagavad Gita, de certa forma, ele faz parte dos Puranas. O Bhagavad Gita, como a gente viu, ele faz parte do Mahabharata, que está incluso nos Puranas, né? E o Shiva Mahapurana é um outro Purana. E é um Purana mais recente, né? E nesta escritura, eles descrevem que o Senhor Shiva, né? Deixa eu ver se eu coloco aqui uma figurinha do Senhor Shiva. Peraí, eu não estou sabendo aqui. Como que eu compartilho minha tela? Hum, Gallery, Immersive, Screen. Ei, galera, como é que eu compartilho minha tela? Eu tô apanhando aqui. Poxa. Ah, share screen. Pronto. Aqui, aqui vai dar para ver. Então, vamos lá. Share. Pronto. Agora vocês estão vendo minha tela aí? Bom, espero que sim. Então, senhor Shiva, né? Só para recapitular um pouco, a gente vê com figurinhas que é interessante também, né? Aqui, ó. Este é o senhor Shiva. O senhor Shiva, de certa forma, ele também é considerado o pai do yoga, né? O senhor Shiva, é, ele é uma das divindades hindus, né, mais importantes. Inclusive, certas correntes
hinduístas veem Shiva como a personalidade de Deus original e não Krishna, como a minha linha argumenta, né, como a minha linha prega. Apesar de que, dentro da minha linha, dentro das escrituras, a gente reconhece que Shiva, ele é e não é a personalidade suprema de Deus, né? Isso é um conceito, às vezes, difícil para a gente, que a gente chama de Achinta Veda Tattva, que é um conhecimento, uma verdade dual, não dual. É algo que é e não é ao mesmo tempo. É difícil, né? Mas é por aí. Então, Shiva, ele faz parte da tríplice divindade hindu, né? Que dentro da mitologia hindu se acredita que o mundo é regido por três divindades principais, que é o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva, sendo que o Senhor Brahma rege a criação, o Senhor Vishnu rege a manutenção e o Senhor Shiva rege a destruição. Então, o Senhor Shiva, ele tem esse aspecto de ser o grande destruidor. E ele é dotado de muitos poderes e é o maior yogi de todos. Ele é conhecido como o maior yogi de todos. É uma figura muito complexa. É muito difícil entender realmente quem é o Senhor Shiva. Então, a gente nem vai se prender muito a isso, porque, na verdade, a gente vai tentar focar no entendimento de quem é Patanjali. Só que é difícil a gente falar de quem é Patanjali sem falar de quem é Shiva, né? Então, aqui está o grande Senhor Shiva. Então, beleza, continuando. Shiva, ele, de tempos em tempos, durante a eternidade, ele executa a sua dança cósmica. Ele faz essa dança que é algo místico e que, durante essa dança, o Senhor Vishnu, ele entra em êxtase. Aí vamos também aqui mostrar, né, o Senhor Vishnu. Eu tenho que falar um pouco dele, porque Vishnu também aqui, ó, essa figurinha é boa. Vishnu é uma das outras três, né, principais divindades. De certa forma, se diz que Vishnu é Krishna. Eles são a mesma pessoa em aspectos diferentes. Se diz que, assim, Vishnu é um aspecto mais reverencial, é uma forma mais opulenta, assim, de Deus, né? E Krishna já é uma forma mais amorosa. Então, eles até dão um exemplo que é interessante, que é, tipo, você conhece uma pessoa na casa dela, sei lá, seu pai. Você conhece seu pai na sua casa e ele te trata com todo carinho, com todo amor. E aí, um dia, você vai visitar ele no trabalho dele, no escritório. E aí, ele te trata com rigidez, com uma certa até grosseria, então, é a mesma pessoa, só que em lugares diferentes, com humores diferentes, né? Então, Vishnu é mais ou menos isso, é um aspecto mais reverencial de Deus. Se diz que dentro de tudo que existe, um quarto de tudo que existe é o mundo material, que é gigantesco, muito vasto. E três quartos é o mundo espiritual. E dentro dos vários mundos espirituais, dos vários planetas espirituais que existem, existe esse planeta onde mora o Senhor Vishnu com sua consorte Lakshmi e Anantashesha. E aqui nessa figurinha a gente ainda está vendo o Senhor Brahma, que o Senhor Brahma ele nasce do umbigo onde sai uma flor de lótus, e dessa flor de lótus, quando ela se abre, nasce o Senhor Brahma, que é quem cria todo o mundo material. E esse mundo material ele é sempre criado e destruído, e mantido, né?
Aí, no caso, o Senhor Brahma cria, o Senhor Vishnu mantém e o Senhor Shiva destrói. Então, isso está sempre acontecendo. Aí, o Senhor Vishnu fica lá com a Lakshmi e a Anantashesha deitado sobre o oceano causal. É poético, né? Às vezes é um pouco difícil de entender, mas é mais ou menos isso. E aí, esse é o Senhor Vishnu. E aqui, essas cobras são Anantashesha, que é um outro aspecto também de Deus. Apesar de Vishnu ser a figura central, Lakshmi também é Deus, de certa forma, e Anantashesha também é Deus. E Anantashesha, ele é correlacionado ao irmão de Krishna, que é Balarama. Então, deixa eu colocar aqui, Balarama. Só para mostrar um pouco que as imagens são muito bonitas também. Acho que é legal a gente ver. Aqui, ó. Aqui tá Krishna, esse azulado, e Balarama, que é esse de roupa azul, né? Então, quando ele está em Vrindavana, que é o planeta onde mora Krishna, neste aspecto de Krishna, ele tem esse irmão que é Balarama. E quando ele está na forma de Vishnu, aí Balarama se manifesta como Anantashesha, que é essa serpente de várias cabeças, não sei, acho que falam que é 1 milhão de cabeças. E essas cabeças estão sempre falando sobre as qualidades de Deus e elas nunca conseguem acabar de falar sobre as qualidades de Deus. Muito doido, né? E aí, o Senhor Shiva estava manifestando essa dança cósmica maravilhosa que ele faz de tempos em tempos. E, conforme ele executou essa dança cósmica, o Senhor Vishnu, esse cara aqui de 4 braços, ele entrou em êxtase com a dança cósmica de Shiva. Um êxtase muito doido. E Anantashesha, vendo o êxtase do Senhor Vishnu, ele quis experimentar esse êxtase. E aí ele pediu para Vishnu que ele gostaria de experimentar esse êxtase. E aí Vishnu disse para ele que ele deveria descer à terra e servir o Senhor Shiva lá, que assim ele poderia experimentar esse êxtase da dança cósmica de Shiva. E aí, um dia, tinha uma mulher lá chamada Gonika, vamos ver se tem uma figurinha dela aqui. Ah, é uma planta também. Ah, aqui, ó, aqui tem uma figurinha interessante dela. Bom, tinha uma mulher lá que ela estava ela tava orando ao Deus Sol, Shurya, né? Ela estava lá orando, pedindo um filho. Ela queria muito ter um filho. E aí ela começou a orar com as mãos assim, que é uma das formas de fazer orações, né, com as mãos assim, né? A gente vê até nas missas, às vezes as pessoas fazem assim, com as palmas da mão virando para cima. E em sânscrito, esse gesto é chamado Anjali. E aí ela estava lá, em Anjali, fazendo essa oração, pedindo um filho. E aí do céu desceu um filhote de cobra e caiu nas mãos dela. E aí esse descer do céu, em sânscrito, é conhecido como como é que é? É conhecido como patava. Patava. Patana, é conhecido como patana, quando algo cai do céu. Então, esse filhote de cobra caiu do céu nas mãos dela, que ela estava em Anjali, né? Então, e aí ela deu esse nome, Patanjali, né? Que caiu do céu nas mãos dela nessa forma de orar com as palmas da mão virada para cima. Então, aí a explicação do nome de Patanjali, né? E como ele surgiu. E aí ele é o próprio Anantashesha. É o próprio Anantashesha aqui que desceu para
experimentar o êxtase da dança cósmica de Shiva. E aí ele se encaminhou para o... Conforme ele cresceu, ele virou um ser, um ser conhecido como Naga, que tem parte cobra e parte humano, né? E aí, em várias figuras, a gente vê Patanjali representado dessa forma, né? Vamos ver se tem alguma aqui. Patanjali. Ó, aqui tem uma, né? Aqui, ó. Aqui ele, Patanjali, né? Com a parte de baixo como se fosse uma cobra e a parte de cima é humano. Aqui outro, né? Olha lá, ó. Ele é com as partes igual do Ananta Shesha mesmo aqui, né? Então, Patanjali é a encarnação de Ananta Shesha, né? E aí ele foi lá e se encaminhou para servir o Senhor Shiva, assim como o Vishnu tinha mandado, na forma de, como é que chama? Naga, é, é, na forma de Nataraja, que é Shiva na forma de cobra, Nataraja, fazendo aqui a sua dança cósmica, né? E, e aí ele foi lá, e aí ele aprendeu tudo de Shiva, né? E aí, a partir disso, ele escreveu é, 3 livros principais, que foi o Patanjali Tantra, que é um livro que trata de conceitos do Ayurveda, digamos, da medicina, né, védica, que é o Ayurveda. O Mahabhashyam, que é um tratado sobre linguística, sobre o sânscrito, né? E os Yoga Sutras, né? Que são esse tratado sobre o yoga. E aí se diz que essas 3, cada uma cuida de um aspecto da saúde dos seres humanos. O aspecto físico, pelo Ayurveda, o aspecto social, que é pela linguística, pelo sânscrito, e o aspecto espiritual, que é o yoga, os Yoga Sutras. Então, essas foram as principais contribuições de Patanjali, né? E essa é a sua história mística, né? É, eu também já vi uma outra versão da história de Patanjali que acho que é talvez até um pouco mais simples, mas eu gosto mais dessa. Mas contar outra também que eu ouvi, que dizia que assim, que os sábios da antiguidade, eles estavam muito confusos com os tratamentos ayurvédicos, que eram tratamentos muito complexos, muito difíceis de se fazer, e eles não estavam conseguindo ter muito sucesso. Então eles oraram e pediram a Deus para ajudar eles, né? E aí Deus enviou Patanjali com essa missão, né, de simplificar a obtenção da saúde, né? E lembrando que a saúde dentro da cultura védica, ela é muito mais, digamos, metafísica, muito mais espiritual do que a visão de saúde que a gente tem aqui no Ocidente, né? Eles têm essa visão da saúde muito ligada a, ao fim último da vida, que é, de certa forma, moksha, a liberação do samsara, dos ciclos de nascimentos e mortes, e, em um aspecto mais elevado ainda, a obtenção de prema, a obtenção do amor divino, né? Então, a saúde é com este fim, né, que eles visam a saúde. E aí, de acordo com essa versão, né, Patanjali veio para simplificar a obtenção dessa saúde, né? E pronto. Então, essa é a história resumida, desculpa, de Patrick e, e das contribuições dele.
Então, agora a gente vai entrar mais especificamente nos Yoga Sutras, né? Então, começando, eu queria fazer uma certa comparação do que é o yoga, de acordo com a definição que a gente viu no Bhagavad Gita, e o que é yoga nos Yoga Sutras de Patanjali. Começando assim, né, etimologicamente, yoga a gente viu que significa união, né, conexão com o nosso eu superior, com o espírito, com Deus. Isso é a etimologia, né, da palavra yoga. No Bhagavad Gita, no verso 48 do capítulo 2, Krishna diz: Arjuna, seja firme no cumprimento do seu dever e considere sucesso e fracasso igualmente. Este estado da mente é chamado yoga. Então, aqui a gente tem uma definição de yoga, né, dada pelo próprio Senhor Krishna, em que ele define yoga como um estado da mente onde a gente considera fracasso e sucesso de forma igual e se fixa no cumprimento do nosso dever. Então, tem essa definição de yoga no Bhagavad Gita. Já no Yoga Sutra, no segundo sutra do capítulo 1, Patanjali define yoga da seguinte forma: yoga é um processo de restringir a consciência de qualquer flutuação. Então, aqui é uma outra definição de yoga, né? Uma definição mais relacionada a um aspecto meditativo, né? É você fixar a mente, fixar a consciência e não deixar essa consciência se oscilar, né? Então, essa é a definição do yoga de Patanjali. Então, esse foi só um teste. Vamos ver como é que ficou.